Olá a todos, o meu nome é doutora Ana Gabriela Caldas, eu sou médica cardiologista pelo HCOR, Hospital do Coração, e cardiogeriatra pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, também daqui de São Paulo. Possuo o título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. E antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite por participar aí desse congresso online, nesse novo formato de troca de conhecimento dentro da área da cardiologia em 2020. E, acima de tudo, agradecer pela sugestão de tema, que foi minha mesmo, e o pessoal aí da comissão organizadora aceitou, que foi falar um pouquinho sobre cuidados paliativos em cardiologia. Bom, uma breve introdução aqui sobre a história dos cuidados paliativos, justamente porque nós cardiologistas talvez não estejamos tão habituados a falar sobre isso, né? Talvez os geriatras, oncologistas estejam um pouco mais acostumados com cuidados paliativos do que nós. Portanto, antes de entrar especificamente nos cuidados paliativos em cardiologia, eu optei por trazer esse breve histórico aqui. Então, o termo paliar, ele vem do latim pallium, que significa proteger. A história tem início em 1947, na Inglaterra, quando a dama Cicely Saunders, que era até então uma assistente social e enfermeira, ela passou a cuidar de um judeu que foi submetido a uma colostomia reparadora, né, devido a um câncer coloretal incurável, e ela começou aí os princípios desses cuidados paliativos. Como esse diagnóstico foi dado, né, como um paciente terminal, o que já não se tinha muito o que fazer, ela passou a visitá-lo, né, esse paciente judeu, diariamente até a data da morte dele. Ela já tinha essa visão aí de uma outra forma de cuidados diferente da que nós médicos estamos mais acostumados. E como forma de agradecimento, esse paciente judeu deixou para ela uma herança, né, uma quantia em dinheiro, com a qual ela fundou esse St. Christopher's Hospice em 1967. Logo depois, isso na Inglaterra, né? Logo depois no Canadá e nos Estados Unidos surgiram também esses primeiros hospices, que são, apesar da tradução semelhante aí para o português lembrar hospício, tá? Não é essa a tradução. E sim seria como se fosse um abrigo, né? Um abrigo que acolhia mulheres parturientes, pessoas sem condições financeiras. Então, o hospice tem esse conceito. E até hoje existe esse tipo de serviço de saúde em países como Canadá e Estados Unidos, nos quais as pessoas, né, os pacientes com expectativa de vida inferior a 6 meses são encaminhados, tá? Aqui no Brasil a gente não tem esse conceito, mas isso existe ao redor do mundo, tá? E essa dama, Cicely Saunders, ela veio a falecer em 2005, justamente nesse hospital no qual ela fundou em 1967. Em 1982, surgiu o Comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde, tá? Eles criaram um grupo de trabalho para definir políticas para o alívio da dor e cuidados, isso na década de 80. Já em 90, veio a primeira definição de cuidados paliativos da OMS. Porém, a que eu trago hoje aqui para os senhores é uma definição um pouquinho mais atual, já de 2002, tá? E eu não sou muito fã de ficar lendo os slides, mas eu acho que essa definição, ela merece ser lida justamente para eu provocar os senhores que estão assistindo essa palestra sobre o verdadeiro intuito dos cuidados paliativos, e vocês vão sentir que eu vou voltar a provocá-los aí ao longo da palestra. Então, a definição da OMS de cuidado paliativo é que é uma abordagem, né? Uma forma de abordar esses pacientes. É uma abordagem multidisciplinar que objetiva a qualidade de vida não só dos pacientes, mas de seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio de sofrimento. Portanto, cuidados paliativos não significam só cuidados terminais, né? Mas sim diante de doenças que ameaçam essa continuidade da vida. E
Isso acontece para prevenir e aliviar o sofrimento. E a gente sabe que o sofrimento, ele não existe só próximo à morte. O sofrimento, ele pode acontecer desde o momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, cuidados paliativos, paliar, proteger, significa aliviar o sofrimento daquela pessoa. Então, requer uma identificação precoce, avaliação, tratamento da dor e de outros sintomas, tanto físicos quanto sociais, psicológicos e espirituais. Então, é todo esse tipo de sofrimento que a gente precisa avaliar quando a gente está falando sobre cuidados paliativos. No Brasil, tem relatos de que ele tenha iniciado mais ou menos aí na década de 70 a 80, mas foi em 2005 que surgiu a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, cujo manual eu me baseei aqui para fazer essa apresentação para os senhores também. Esse manual está disponível gratuitamente na internet. Em 2009, o Conselho Federal de Medicina incluiu no Código de Ética Médica os cuidados paliativos como um princípio fundamental. E aqui em 2020, eu venho aqui com mais uma provocação aos senhores. Onde nós estamos em cuidados paliativos em 2020, né? Eu fico muito contente de ter uma apresentação sobre esse tema num congresso como esse, né, que envolve tanta tecnologia, tanta inovação, a gente vir falar sobre isso também, né, temos uma palestra aí na programação também do congresso sobre espiritualidade e as doenças cardiovasculares, eu vou comentar sobre isso também. Então, eu acredito que falar sobre espiritualidade, falar sobre cuidados paliativos, falar sobre a pessoa de um modo geral e não só sobre as doenças que envolvem a cardiologia, isso significa uma enorme evolução. A primeira vez que eu falei sobre isso foi no congresso da SOCESP, em 2019, e eu me lembro que era um sábado de manhã, primeiro dia de inverno aqui em São Paulo, estava bem frio, e a minha aula era 8h30 da manhã, se eu não me engano. Não era especificamente sobre cuidados paliativos, mas era na insuficiência cardíaca, né? Quando reduzir o arsenal terapêutico diante de um paciente que já está em otimização de tratamento e não tem indicação ao transplante cardíaco. E eu me lembro que era, apesar de ser um auditório menor, claro, não era o auditório principal, mesmo num sábado de manhã, numa manhã gelada de inverno em São Paulo, esse auditório estava cheio, tinha pessoas, inclusive, em pé, assistindo a palestra. Então, isso é uma coisa que me motiva a continuar estudando e, inclusive, palestrando sobre o tema, porque eu vejo que vem sendo um interesse crescente da comunidade médica, especialmente dos novos e futuros cardiologistas. Bom, e o primeiro princípio, né, que a gente precisa comentar sobre cuidados paliativos é que eles não se baseiam em protocolos. Nós, cardiologistas, estamos acostumados com protocolos, scores de risco, diretrizes, né? E na falta de uma, temos a brasileira, a americana, a europeia, temos várias nas quais a gente pode se basear. Porém, cuidados paliativos não se baseiam em protocolos, mas sim em princípios que eu vou trazer para os senhores nos slides mais para frente. Não podemos falar em terminalidade em cuidados paliativos, mas sim em doenças que ameaçam a vida. Não devemos usar o termo impossibilidade de cura, mas sim tratamento não modificador de doença. E quando devemos iniciar cuidados paliativos? Essa resposta é desde o diagnóstico. Isso pode surpreender também alguns espectadores, porque normalmente a gente tem a tendência de associar cuidados paliativos com cuidados de fim de vida ou cuidados terminais, mas mais para o final da palestra eu vou explicar que esses termos não são sinônimos, tá? Portanto, desde o diagnóstico é preciso estabelecer a abordagem dos cuidados paliativos. E não quando a gente chegar nesse estágio, né? Porque nesse estágio, quando o paciente já está completamente invadido, né, no leito de uma UTI, em grave estado geral, já em ventilação mecânica, acesso venoso central, provavelmente fazendo hemodiálise, recebendo várias drogas vasoativas. Nesse estágio, ninguém tem dúvida de que esse paciente encontra-se em fim de vida, num estágio de gravidade enorme, né? Às vezes ele pode se recuperar, é verdade,
mas a gente sabe que essa recuperação também nunca mais vai ser para o mesmo status, vamos dizer assim, que ele vinha antes dessa internação, e cada internação isso acaba se agravando mais. Portanto, a gente não precisa esperar chegar nesse momento para a gente pensar em cuidados paliativos. Portanto, nós devemos incluir a espiritualidade e a família do paciente nessa abordagem. E aqui eu trago aos senhores 7 princípios básicos aí dos cuidados paliativos. Obviamente, eu não vou ler um por um, mas eu destaquei aqui o item 7, que é justamente essa minha insistência, né? Vou bater nessa tecla, que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, junto a outras medidas de prolongamento da vida, e deve incluir todas as investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas. Bom, e os critérios de elegibilidade, né? Como nós vamos avaliar o paciente que merece entrar nessa abordagem de alívio de sofrimento, que é a definição de cuidados paliativos? Em primeiro lugar, nós precisamos definir quem é o paciente. Em segundo lugar, qual é a funcionalidade deste paciente nesse momento. Em terceiro, qual é a doença? E em quarto, qual é a fase que essa doença se encontra. Isso também é muito importante. Nós, durante a graduação, a gente aprende muito sobre diagnóstico, porém pouco sobre prognóstico. E isso é uma coisa importante da gente começar a entender em cardiologia também. Esse paciente, então, né, que é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, esse paciente, ele tem condições de decidir por si mesmo, né? Por isso que eu falei que a gente não precisa esperar chegar naquele momento em que o paciente está entubado, sedado, num leito de UTI, né? Se a gente faz o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, né, que é aqui o mais comum dentro dos cuidados paliativos na cardiologia. A gente sabe que é uma doença com extrema, elevada mortalidade, não tem cura, e esse paciente, ele precisa saber disso desde o momento diagnóstico. E normalmente não vai ser lá na UTI que ele vai ter condições de decidir sobre si próprio, mas sim quando ele recebe o diagnóstico da insuficiência cardíaca, seja ela de qualquer etiologia. Quais são os valores desse paciente? Quais são os desejos desse paciente? E se ele tem espiritualidade? Lembrando que espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Espiritualidade, por exemplo, ele pode ser ateu, ou mesmo ele pode ter crenças que não se enquadram em nenhuma religião, por assim dizer. Mas a gente precisa respeitar, independente de quais forem as crenças desse paciente, e levar isso em consideração. E eu fico contente por a gente ter isso hoje em diretriz, né? A diretriz de prevenção cardiovascular da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019 traz no item 9 a espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular. Isso já foi comprovado que tem relação e que melhora, sim, a sobrevida de pacientes portadores de doenças crônicas e, nesse contexto, as doenças cardiológicas. Portanto, isso é importante, sim, e está, inclusive, em diretriz. E como avaliar a funcionalidade desse paciente? Existem várias formas de avaliarmos. Existem os critérios de CATS, por exemplo, que avaliam as atividades básicas da vida diária. Os critérios de Lawton, que avaliam as atividades instrumentais, né? E outras aí que são mais utilizadas hoje em dia para os pacientes oncológicos, mas que nós podemos utilizar também na falta de outros instrumentos específicos dentro da cardiologia. Aqui trazendo a escala de CATS, né? Como é que funciona? Nós vamos estabelecendo pontuação de acordo com cada capacidade, vamos dizer assim, do paciente, para definir se ele é independente, uma dependência moderada ou muito dependente de terceiros. Portanto, atividades da vida cotidiana, como tomar banho, se vestir, ir ao banheiro e realizar a higiene, né? A transferência, se ele consegue se sentar e levantar, deitado, ele consegue se levantar, se transferir de um cômodo para o outro, né, sem ajuda. Claro que isso pode incluir equipamentos como bengalas e andadores, por exemplo, né, a continência, tanto urinária quanto fecal, e a alimentação. Lembrando que aqui a alimentação seria o fato de conseguir comer, não necessariamente preparar as próprias refeições. Já
O score de Lawton, né, a escala de Lawton, já avalia atividades um pouco mais complexas, as atividades instrumentais da vida diária, como, por exemplo, utilizar o telefone, não necessariamente o smartphone, né? A gente nem espera isso de um paciente com mais idade, porém, o telefone fixo mesmo, se ele sabe atender, fazer uma ligação, se ele consegue se deslocar para locais distantes, ir a uma consulta médica, ao mercado, a uma farmácia, consegue fazer compras, ou seja, ter noção ali do dinheiro, né, de quanto ele precisa para efetuar aquela compra, quanto tem que ser voltado de troco para ele. Aqui já sim, preparar as próprias refeições, arrumar a casa, entre outros domínios um pouquinho mais complexos aí. E aqui é o PPS, que é a escala de performance paliativa, né, onde são utilizados também domínios para a gente avaliar o grau de dependência e consciência, vamos dizer assim, desses pacientes, assim como o Karnofsky, que vai nos dar em percentual de 0 a 100%, qual é o grau de dependência, vamos dizer assim, desse paciente. Bom, então basicamente nós podemos pensar, antes de acionar uma equipe de cuidados paliativos, a gente pode se perguntar esse primeiro quadro aqui, né? Haveria surpresa no caso de falecimento desse paciente em questão de dias, semanas ou meses? Estamos falando aí de até 6 meses. Se não haveria surpresa no falecimento desse paciente, então nós precisamos solicitar sim a avaliação de uma equipe de cuidados paliativos, apesar de sabermos que essas equipes não estão disponíveis em todos os hospitais, em todos os serviços de saúde, mas quando houver, seria interessante solicitar essa avaliação, discutir com o paciente e a família as necessidades e desejos deles e começar a realizar o planejamento de cuidados. Se a gente não sabe, a gente precisa começar a ver se ele apresenta indicadores gerais de declínio. Declínio cognitivo, declínio da funcionalidade, né? E se sim, se haveria surpresa, a gente precisa realmente reavaliar regularmente esse paciente, pois a qualquer momento isso pode mudar. E também podemos utilizar indicadores clínicos específicos de declínio. Então, falando, por exemplo, da insuficiência cardíaca, utilizar os marcadores de pior prognóstico conhecidos nossos, como, por exemplo, BNP, hiponatremia, entre outros. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de como que funciona a trajetória de algumas doenças. Então, comparando aqui, esse primeiro gráfico seria a curvatura típica do câncer, né, que é uma trajetória realmente rápida. Então, o paciente ele vem no momento de estabilidade, mas de repente ele começa a cair e essa queda é, vamos dizer assim, muito rápida até a morte, o óbito. Já nas falências de órgãos, como por exemplo insuficiência cardíaca ou falência pulmonar, a gente sabe que é uma curva um pouco mais gradual, não é tão rápida e descendente como a do câncer. E existem também trajetórias de declínio bem gradual e né, flutuante, como nos casos de demência e fragilidade, onde esse paciente ele apresenta picos de melhoras, pioras, bem irregular. E entrando aqui, então, especificamente nos cuidados paliativos em cardiologia agora. Bom, obviamente eu vou focar aqui na insuficiência cardíaca, né? Porque seja ela de qual etiologia, então, insuficiência cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca valvar, qualquer que seja essa etiologia, a gente sabe que o prognóstico ele é bem reservado, né? Claro que vai depender de cada etiologia, o grau de esse prognóstico, mas de modo geral a gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença crônica que mata, que altera muito, eleva muito a morbidade dos pacientes, não só no Brasil, mas no mundo todo. E se a gente tem essa noção e a gente vem batalhando tanto aí para descobrir drogas que alterem a mortalidade, equipamentos que melhorem tudo isso, mas a gente sabe que essa cura ainda não existe, então a gente precisa sim falar de cuidados paliativos nessa condição. Portanto, eu trouxe um cenário para os senhores sobre onde estamos em 2020, né?
Temos aqui no primeiro quadro medicações, como o sacubitril/valsartana, que saiu, né, nos últimos anos, inibidores do SGLT2, estudados aí para pacientes diabéticos, mas com grande benefício para os pacientes com insuficiência cardíaca. E no American College of Cardiology deste ano, 2020, foi apresentado o estudo Victoria, no qual se comentou sobre essa droga, vericiguat, que seria um estimulador do GNP cíclico aí, talvez uma nova perspectiva para tratar pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Temos também avanços nas terapias de ressincronização e CDIs cada vez mais modernos e eficazes, porém que nós, como cardiologistas, sabemos que existem indicações específicas e que, quando mal indicados, não funcionam tão bem quanto o esperado. Temos aqui também abaixo os devices valvares. Esse sim vem alterando bastante o prognóstico em pacientes com estenose aórtica, por exemplo, com o advento da TAV, vem melhorando muito a performance desses pacientes, né, nos últimos anos aí, desde os primeiros estudos dos partner. Temos também o MitraClip, que veio revolucionando o tratamento da insuficiência mitral funcional. Temos cada vez mais dispositivos de assistência circulatória, né, assistência ventricular. Aqui na fotografia, por exemplo, o Impella, Centrimag, Berlin Heart, que funcionam até mesmo como ponte para o transplante cardíaco. Aí a última foto, aqui à esquerda no canto inferior, que seria, em última instância, aí a possibilidade para esses pacientes com insuficiência cardíaca. O que sabemos é que ela acomete mais de 20 milhões de pessoas no mundo, tem elevadíssima mortalidade e morbidade. A sobrevida após 5 anos do diagnóstico de IC pode ser de 35%. 1 em cada 5 adultos internados por insuficiência cardíaca reinternam em menos de 30 dias, isso a gente sabe muito bem. Apesar de todos esses avanços, como eu comentei, ainda resulta em redução da qualidade de vida e das atividades diárias desses pacientes. Bom, só lembrando a classificação da insuficiência cardíaca, nós podemos classificá-la de 3 formas distintas. A primeira seria de acordo com a fração de ejeção, pelo ecocardiograma do paciente. Então, basicamente, se é uma fração de ejeção abaixo de 40%, nós denominamos IC com fração de ejeção reduzida. Quando é entre 40% e 49%, seria mid-range ou intermediária, né? E acima de 50%, a fração de ejeção considerada normal ou preservada. Podemos classificar ainda de acordo com a New York Heart Association, de 1 a 4, de acordo com os sintomas desses pacientes, desde assintomático até sintomas graves. E, por último, podemos classificar também de acordo com a progressão dessa doença pelos American College, American Heart Association, de A até D, de acordo com desde o risco de desenvolver em C até a insuficiência cardíaca refratária. Portanto, quando falamos em cuidados paliativos dentro da insuficiência cardíaca, estamos nos referindo aos pacientes com classe funcional 3 e 4 da New York e estágio D do American College ou American Heart. Sabemos também que existe um pior prognóstico em relação à população geral e que essa correta avaliação prognóstica se traduz por uma seleção adequada de terapias adicionais e indicação de estratégias mais avançadas. O que a nossa diretriz de insuficiência cardíaca de 2018 da Sociedade Brasileira de Cardiologia traz é que, além dos marcadores prognósticos que nós devemos utilizar, sim, como eu comentei, né, BNP, sódio, etc., devemos sim associar a presença de fragilidade e de sarcopenia no paciente portador de insuficiência cardíaca. E aí, para mim, esses termos aqui como cardiogeriatra sejam um pouco mais tranquilos, mas eu sei que para muitos cardiologistas ainda não se sabe como avaliar. E aí entra um outro desafio, né? Hoje em dia existem diversos scores e formas validadas para a gente avaliar fragilidade, sarcopenia, por exemplo, mas são termos que nós cardiologistas ainda não estamos realmente tão habituados. E para isso, a diretriz ela nos orienta a utilizar alguns desses scores de risco, que eu trouxe aqui no próximo slide, como por exemplo o MEDIC,
que é o Heart Failure Risks Calculator. São calculadoras online, tá? Disponíveis aí pelo site, com esses links que eu disponibilizei aqui, em qualquer calculadora na internet, a gente consegue calcular esses scores, é só lançar os dados do paciente, ele vai nos traduzir qual seria o risco desse paciente. Aqui eu trouxe o MEDIC e o Seattle Heart Failure Model, tá? Isso é bem tranquilo de encontrar na internet para calcular. Porém, o que eu quero dizer é que não se trata, quando dizemos, né, sobre cuidados paliativos, não se trata de adotar uma postura contrária à tecnologia. Pelo contrário, eu sou super a favor da tecnologia. Porém, a gente deve questioná-la. Para qual paciente ela cabe, para qual paciente não. Devemos refletir sobre a nossa conduta em relação à mortalidade humana e buscar sempre o equilíbrio entre o conhecimento científico e o humanismo, visando a dignidade de vida e morte. E é por isso, na minha opinião, que muitas pessoas confundem cuidados paliativos com não fazer nada. Nós temos que parar para refletir se estamos tratando o paciente ou a doença. É uma pessoa que possui a doença ou é a doença? Porque quando nós dizemos doenças que ameaçam a continuidade da vida, realmente pode ser que a medicina não tenha mais recursos para fazer nada por aquela doença. Mas pela pessoa que possui aquela doença, ainda é possível fazer. E eu não sei se os senhores conhecem a doutora Ana Cláudia Arantes, é uma das médicas que mais estuda cuidados paliativos no nosso país, e ela fala muito isso, que a partir do momento que acontece essa informação, né, de que não existe mais nada para fazer pela doença, nós, profissionais da saúde, a gente acaba nos desconectando daquele paciente, como se a gente não tivesse mais responsabilidade sobre ele. Porém, é essa decisão que a gente precisa tomar, é essa clareza que a gente precisa ter. Estamos tratando a doença, insuficiência cardíaca, ou o paciente, aquele ser humano que tem valores, que tem família, que tem espiritualidade e possui insuficiência cardíaca. Menos de 4% dos portadores de IC recebem cuidados paliativos. E os pacientes que morrem de insuficiência cardíaca, isso são dados, tá? São os que têm a menor compreensão da sua condição e o menor envolvimento nas tomadas de decisões do seu próprio tratamento. Diferente, muitas vezes, dos pacientes oncológicos, né? Que opinam, que são perguntados sobre isso. E dessa parte, eu acredito que seja a nossa culpa, sim, né? Por que quando lá na graduação, ou quando éramos residentes de clínica médica, ou mesmo como cardiologistas, às vezes acontece da gente fazer um diagnóstico de um câncer, por exemplo, né? Nem era o nosso objetivo, mas aquilo aparece em algum exame de repente. E quando a gente vai dar o diagnóstico de um câncer, eu brinco, né, quando eu dou essa aula, que a gente faz todo aquele teatro, né, toda aquela dramatização. A gente fecha a porta do consultório, liga para a secretária e fala que não quer ser interrompido, e pega na mão do paciente, né, conversa com a família, fala que tem uma notícia importante para dar, e a gente faz todo aquele teatro para comunicar que ele está com câncer. Sobre a insuficiência cardíaca, a gente não faz nada disso, né? A gente não faz esse teatro, esse drama, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente nem fala para o paciente o que é a insuficiência cardíaca. E é por isso esse dado. Os pacientes portadores de C são os que têm a menor compreensão da condição deles e o menor envolvimento nas tomadas de decisões. Simplesmente a gente vai progredindo aquilo, são as medicações, é um device, é um dispositivo como um Resync, e aquilo vai evoluindo, e em nenhum momento você contou para esse paciente que é uma doença que não tem cura. Então, quais são as dificuldades, né, do cardiologista? Porque eu não estou falando que é nossa culpa, a nossa culpa é realmente essa parte, né, de não informar o que a gente já sabe, porque não é surpresa para ninguém. Acho que ninguém aqui está chocado que a insuficiência cardíaca não tem cura, ninguém está descobrindo nessa minha palestra. Mas quais são as nossas dificuldades, então, como cardiologistas, né? Ao meu ver, a primeira dificuldade é que quando a gente escolhe essa área da medicina, a gente nunca escolheu pensando em fazer cuidados paliativos e cuidar de doentes crônicos. Nenhum momento na minha formação, quando eu pensei em ser cardiologista, eu imaginei que eu estaria dando uma aula online, num congresso virtual, sobre cuidados paliativos em cardiologia.
quando eu decidi fazer medicina, eu não sei se vocês vão se lembrar desse seriado que passava na Warner, que é o ER, ou Emergency Room, né, que é a sala de emergência. Se eu não me engano, era de um hospital em Chicago. E eu brinco que eu fiz medicina por causa desse seriado, assim, eu assistia e ficava doida com tudo que acontecia, com aquelas cenas deles cuidando daqueles pacientes graves e chocando, né, fazendo cardioversão, desfibrilação, enfim. Quando a gente escolhe a medicina, a gente escolhe para isso, né? Nós queremos ser reconhecidos como aqueles que salvaram a vida, aqueles que alteraram a mortalidade, né? Para nós, o nosso SAMU, a gente não precisa ir para fora do país, né? O nosso SAMU mesmo, quantas vezes a gente ouve notícias incríveis, né? Histórias incríveis de médicos, profissionais de saúde do SAMU, do Corpo de Bombeiros, policiais, civis, que salvaram vidas, né? Isso vira notícia, viraliza. Então, quando a gente escolheu medicina, e a cardiologia, todos nós aqui nesse congresso somos enviesados porque gostamos dessa área, eu tenho certeza que ninguém escolheu pensando em fazer cuidados paliativos. Porém, quanto antes a gente aceitar que a gente precisa saber sobre cuidados paliativos, melhor. Melhor para nós e melhor para os nossos pacientes. E além disso, a nossa formação é muito deficitária nesse quesito, né? Em que ano da faculdade vocês tiveram essa disciplina de cuidados paliativos? Em que ano da residência de clínica médica, da residência de cardiologia, no R1, no R2, quando que vocês tiveram essa disciplina de cuidados paliativos? Na SUB, quando vocês fizeram ecocardiograma, métodos gráficos, hemodinâmica, não existe, né? Não tem essa formação, não existe essa aula, né? E é por isso que eu fico contente que num congresso como esse tenha essa informação. Então, eu trago aqui mais uma vez aquele slide que eu já mostrei no começo, sobre a trajetória de cada doença, para mostrar que a da insuficiência cardíaca é exatamente essa, né? Quantas vezes a gente vê um paciente com uma funcionalidade X, né? De acordo com aqueles métodos que eu comentei no começo sobre como avaliar aquela funcionalidade, e a partir do momento que ele tem uma internação, às vezes ele interna lá com uma IC, perfil B, recebe diurético, alguns dias, vasodilatadores, melhora, tem alta, de repente ele interna de novo depois de algumas semanas, com um novo quadro, dessa vez uma IC já perfil C, precisa de droga vasoativa, mesmo assim ainda escapa, mais um tempo ele acaba internando novamente, e daí dessa vez acaba sendo entubado, necessitando de diálise, faz uma síndrome cardiorrenal, enfim. E aí, a cada vez que ele recupera e tem alta hospitalar, ele pode até ter alta e não vir a falecer naquela internação, mas ele nunca mais atinge aquela mesma funcionalidade de antes do momento do diagnóstico. Por isso é esse quadro que oscila, né? Aqui trazendo um outro gráfico, comparando, né, a insuficiência cardíaca, que seria essa linha vermelha, com, por exemplo, a trajetória do câncer em azul e de um trauma, por exemplo, né. E aqui eu trago para os senhores, para a gente não se esquecer de uma doença muito frequente dentro da cardiologia, talvez a terceira doença mais prevalente dentre as doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar seria a hipertensão, a segunda a doença arterial coronária, em terceiro lugar a estenose valvar aórtica, sendo que dessas a etiologia mais comum é a senil ou calcífica ou degenerativa, aquela que acomete pacientes idosos. E se a gente lembrar desse gráfico clássico aqui, do Dr. Braunwald, da década de 60, ele mostra, né, que durante um bom tempo o paciente com estenose aórtica ele fica no período de latência. Porém, a partir do momento que ele começa a ter sintomas, o que a gente classificaria hoje em dia como estenose aórtica estágio D, seguindo a classificação da American Heart Association, esses sintomas os mais comuns, né, aquela tríade clássica seria a angina, a síncope e a insuficiência cardíaca, a partir desse momento é realmente uma corrida contra o tempo. Portanto, se esse paciente tiver sintomas de angina, sabemos que a sobrevida dele seria de apenas 5 anos. Se esse paciente tiver síncope como sintoma de estenose aórtica, a sobrevida seria de 3 anos. E se esse paciente evolui com insuficiência cardíaca, dispneia e outros sintomas sugestivos de IC devido à estenose aórtica, a sobrevida desse paciente é de apenas 2 anos.
Portanto, se a gente define que esse paciente não tem condições de uma cirurgia aberta para troca valvar e não tem condições de TAV, sejam por condições financeiras, vamos dizer assim, a gente sabe que ainda não é disponível no Sistema Único de Saúde, ou mesmo alguma outra contraindicação aí para TAV, nós devemos lembrar que esse paciente ele precisa sim entrar em cuidados paliativos. E aqui eu trago finalmente então para os senhores para mostrar que cuidados paliativos não necessariamente é sinônimo de cuidados terminais. Obviamente, em algum momento, esses dois tipos de cuidados eles irão acontecer juntos, eles vão se interpor esses conceitos, mas eles não são sinônimos. Então, na verdade, esse daqui é o gráfico, vamos dizer assim, do que acontece hoje em dia na maioria dos lugares, né? Seria, vamos dizer assim, a opção de tratamento pelo tempo. Então, aqui, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de uma condição grave, sendo um câncer, uma insuficiência cardíaca, enfim, a gente sempre começa muito mais investindo no tratamento curativo, que seria a linha azul, e menos no tratamento paliativo ou nem começa, porque a gente acha que esse paciente vai bem, a gente acha que esse paciente tem chance, que ele vai tomar os medicamentos, que ele vai fazer tudo adequadamente. E daí, a hora que esse paciente ele tem algum agravo, necessita de uma internação e ele começa a ficar grave, como aquela foto que eu mostrei de um paciente em unidade de terapia intensiva, aí a gente observa que os cuidados curativos já não estão mais disponíveis. E aí a gente lembra dos cuidados paliativos e é nesse momento que a gente aciona, por exemplo, a equipe de cuidados paliativos, enfim, porque a gente ainda tem enraizado de que cuidados paliativos são cuidados de fim de vida, né? Então, isso é o que mais acontece hoje em dia. Porém, o ideal seria esse próximo gráfico aqui. Então, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, por exemplo, da insuficiência cardíaca, nós devemos sim, desde o início, começar com uma abordagem curativa, mas também com a abordagem paliativa, né? Essas duas linhas, esses dois cuidados, eles têm que andar juntos, né? Porque a partir do momento que esse paciente ele tiver um agravo, como eu comentei, e se eventualmente ele vier a falecer, não sobreviver, a gente prossegue aí com os cuidados paliativos para todos os familiares. E como nós cardiologistas gostamos de medicina baseada em evidências, eu tentei trazer para os senhores algumas publicações, alguns estudos randomizados, trials mesmo que eu encontrei para trazer esse embasamento mais científico para os senhores. Eu encontrei esse artigo de 2015, encontrei esse de 2017, que talvez seja o mais conhecido. Quem já teve curiosidade de ler um pouco sobre cuidados paliativos em insuficiência cardíaca deve conhecer, foi publicado no JACC em 2017, e esse artigo que é de 2020, publicado na American Heart Association. Bom, então eu vou começar falando sobre o PAL-HF, que é o artigo mais conhecido, vamos dizer assim, publicado no Jornal do American College em 2017. Esse artigo ele tinha por objetivo avaliar como endpoint primário a melhora da qualidade de vida em pacientes que recebiam os cuidados usuais de insuficiência cardíaca e versus os pacientes que recebiam os cuidados usuais mais os cuidados paliativos desde o início aí do diagnóstico. E foi um estudo que envolveu 150 pacientes, eles foram randomizados nesses dois grupos, uma randomização 1 para 1, ou seja, 75 pacientes em cada braço, e como eu disse, o endpoint primário foi avaliar melhora da qualidade de vida, e essa melhora da qualidade de vida foi aferida, vamos dizer assim, mensurada pela resposta desses dois questionários, que eram aplicados no momento do início do estudo, que foi de 2012 até 2015, mais ou menos. Então, no momento do início, 2 semanas após, 6 semanas após, 12 semanas após e, por fim, o último com 24 semanas, ou seja, 6 meses. E aqui, claramente, as curvas, né? Em vermelho, os pacientes que receberam apenas os cuidados usuais, que nós cardiologistas sabemos super bem conduzir pacientes com insuficiência cardíaca, e a curva azul mostrando os pacientes que receberam os cuidados usuais mais os cuidados paliativos. Todos esses pontuaram mais nas respostas aí dos questionários de qualidade de vida, tá? Mostrando que quem tem o início dos cuidados paliativos, quem recebe cuidados paliativos desde o início, tem sim uma melhora
da qualidade de vida, que era o endpoint primário desse estudo. O endpoint secundário era avaliar índice de depressão, ansiedade, outro score também utilizado aqui, e também mortalidade e rehospitalização. E a gente observa que, apesar do intervalo de confiança ter sido bem amplo, o P foi significativo para melhora da depressão, tá? E desse outro questionário aqui em melhora de sobrevida. Para a ansiedade não houve diferença estatística e também não houve mortalidade, não houve diferença, desculpa, nem para mortalidade em 6 meses, nem para rehospitalização em 6 meses. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de cuidados paliativos, não é esse o objetivo, né? A gente sabe que o cuidado paliativo não vai alterar a mortalidade, nem diminuir a hospitalização. Se nem as drogas que a gente tem conseguem tanto fazer isso, né? Quanto mais os cuidados paliativos. Mas o que a gente quer é justamente isso. Se cuidados paliativos é focar no sofrimento do paciente, que bom que isso reduziu, melhorou a qualidade de vida e diminuiu a incidência de depressão nesses pacientes com IC. Portanto, as conclusões do estudo foram que a insuficiência cardíaca avançada impõe um comprometimento, né, físico, psicossocial e espiritual nesses pacientes e nas suas famílias. Portanto, esse estudo, ele trouxe evidências meio que empíricas, né, mas trouxe evidências de que os cuidados paliativos melhoram, sim, a qualidade de vida relatada pelos pacientes com IC em estágio terminal e, portanto, cuidados paliativos representam um componente importante do manejamento holístico aí desses pacientes. E trago também essa última publicação de 2020, que foi um estudo realizado no Canadá. Só para situar, assim, quando o paciente ele morre em casa, o fato de morrer em casa é um bom sinal, vamos dizer assim, dos cuidados paliativos. É uma medida de que os cuidados paliativos foram eficazes. E daí ele fez essa associação entre os pacientes que receberam cuidados paliativos e morreram em casa em adultos portadores de insuficiência cardíaca. Esse N desse estudo foi bem maior, quase 75 mil pacientes. Obviamente foi um estudo retrospectivo que englobou pacientes de 2010 a 2015 internados em alguns centros com insuficiência cardíaca. E o que foi observado é que os pacientes que recebiam cuidados paliativos mais precocemente, não só nos últimos 30 dias de vida, esses pacientes tinham maior probabilidade de morrer em casa, o que significa um avanço, um bom sinal, vamos dizer assim, dentro dos cuidados paliativos. Então, aqui só mostrando, né, as implicâncias clínicas que esse estudo levantou. A gente sabe que um estudo observacional, ele apenas levanta, né, assim, as informações, que ele fala que existe sim, né, um gap aí entre o acesso a uma alta qualidade de fim de vida em adultos portadores de IC, que modelos de cuidados paliativos em casa, né, são associados com melhora, né, com aumento de chance desse paciente morrer em casa, e esses estudos sugerem que novas formas de cuidados paliativos devem existir, programas de cuidados paliativos devem existir justamente para aumentar o acesso desses pacientes que estão em fim de vida por insuficiência cardíaca. Portanto, é uma coisa que vem acontecendo no mundo todo, né? Mesmo em países desenvolvidos, existe essa precariedade, vamos dizer assim. Quando eu fiz aquela pergunta para os senhores onde estamos em 2020, mesmo em países super desenvolvidos, ainda existe um retrocesso muito grande nessa área, mas aumenta-se, né, o interesse de estudos grandes, rendendo inclusive publicações em revistas renomadas sobre esse tema. Portanto, eu trouxe aqui as nossas diretrizes, né, de 2018, dizendo que sim, pacientes com insuficiência cardíaca devem receber cuidados paliativos, isso está em diretriz, e quando que esses pacientes devem começar a receber? Aqui eles falam, né, cuidados paliativos e de suporte no estágio 2, que seria um paciente já em classe funcional de 3 para 4, com admissões frequentes em hospitais e pronto atendimentos, e daí valeria a pena associar a equipe de cuidados paliativos aos profissionais que estão no caso. E nesse estágio 3 já seria esse paciente em cuidado terminal, já em classe funcional 4, hospitalizado ou mesmo ambulatorial, já para abrir um canal de acesso aos especialistas e generalistas. Então, concluindo, né?
Quando a gente tem essa impressão prognóstica, como eu falei, a gente precisa treinar um pouco mais essa habilidade de fazer prognósticos dentro da insuficiência cardíaca, a gente precisa determinar qual é o timing desse paciente, né? Quanto tempo, vamos dizer assim, ele possui. Menos de 48 horas de vida, dias a semanas, semanas a meses ou mais de 6 meses de expectativa de vida. E a partir do momento que a gente tem essa noção, a gente vai desenvolver o plano de cuidados, que vão envolver decisões terapêuticas que preferencialmente devem ser submetidas ao comitê de ética, mas a gente sabe que essa não é a realidade e muitas vezes a gente nem precisa esperar esse tipo de regulamentação, vamos dizer assim, para tomar a frente, né, de decisões como, por exemplo, não reanimar, não implementar medidas de suporte de vida ou mesmo retirar medidas de suporte de vida. Então, após descartadas causas removíveis e possibilidades terapêuticas não otimizadas, né? Claro, se é um paciente com uma infecção e a gente consegue tratar essa infecção, a gente sabe que aquilo não é ainda indicação de paliativo. Mas se for alguma coisa mais grave, como eu comentei, uma estenose aórtica, sem possibilidade de cirurgia aberta, sem possibilidade de TAV, a gente sabe que esse paciente pode degringolar e a gente precisa saber que ele tem 2 anos de sobrevida. E isso a gente sabe desde a década de 60. Portanto, seriam pacientes em estágio D, daquela classificação da American Heart, ou classe funcional 4, da New York Heart Association. São pacientes que possuem mais de uma internação ou descompensação nos últimos 6 meses. Pacientes já portadores de caquexia cardíaca ou baixos níveis de albumina sérica, e com declínio progressivo da qualidade de vida, com maior dependência para atividades diárias. E como que a gente pode reduzir, então, o arsenal terapêutico desses pacientes? Basicamente, no que eu venho falando, né? Sempre focar nos sintomas e desejos do paciente. O que podemos fazer seriam suspender terapias que trazem benefícios somente a longo e médio prazo, porém muitos efeitos colaterais a curto prazo, como, por exemplo, estatinas num paciente já com sarcopenia, pode ter um alto índice de mialgia, né? Reposição de vitaminas, até que ponto isso vale a pena, tratamento para osteoporose também, entre outros, né? E podemos também desativar, por exemplo, cardiodesfibriladores em casos de choques inapropriados, por exemplo. E aqui, também eu sei que o slide acabou ficando muito pequeno, né, para enxergar, mas isso também é um dado da nossa diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, porque se falando de insuficiência cardíaca, a gente não está falando só de dor, como por exemplo nos pacientes oncológicos, mas sim nós estamos falando de dispneia, de tosse, a própria depressão e ansiedade que se somam aí, como esses trabalhos mostraram, tontura, edema, náuseas, vômitos, constipação intestinal, entre outros. Então, a nossa diretriz, ela já propõe como que a gente pode fazer para melhorar em termos de cuidados paliativos. Então, eu encerro essa apresentação lembrando aos senhores dessa frase, que a função do médico é sim curar. É para isso que todos nós escolhemos a cardiologia, a medicina de uma forma geral. Mas quando não podemos curar, precisamos aliviar. E quando não pudermos curar nem aliviar, precisamos confortar. Como eu disse, a gente não pode ser especialista em doença. O médico precisa ser especialista em gente. E eu friso aqui que essa frase é de um conhecido de todos nós, com certeza é inspiração de muitos de nós aqui, o Dr. Adib Jatene, que é um cardiologista. Ele não é oncologista, ele não é geriatra, e foi ele que disse essa frase. Portanto, nós precisamos seguir um pouco mais esse exemplo aí dentro da cardiologia. Também deixo aqui a dica de leitura para os senhores sobre esse livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu acredito que é um livro que qualquer profissional da saúde, todo profissional da saúde deveria ler, mas mesmo não profissionais da saúde podem e devem ler, porque é um livro que realmente traz muitas informações que a gente precisa e que infelizmente a gente não aprende em outros livros da graduação. Aqui são as referências bibliográficas dessa aula. E muito obrigada pela atenção de todos. Deixo aqui os meus contatos nas redes sociais e e-mail. Estou à disposição aí e gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada a todos.